Salve, meus irmãos em Cristo, salve a todos, que a paz de Jesus e o amor do Pai nos envolvam, agora, hoje e sempre. E que mais uma vez sejamos gratos por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, através deste canal, para ouvir, aprender, agradecer sobre as leis divinas e o Evangelho de Jesus. E também para louvar e pedir a Deus, nosso Pai Criador, por nós e para os outros também. Que não sejamos egoístas e que tenhamos sempre aquele olhar de benevolência, de paz, de empatia para com todos. Este é o nosso 17º vídeo, graças a Deus. Gratidão por tudo, meus irmãos. E o nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Item 11. Os sãos não têm necessidade de médico. O que nos parece muito lógico, não é mesmo? Se pensarmos sob o prisma da saúde física, porque quando nós precisamos de médico, nós vamos ao médico, mas se estamos saudáveis, para que procurar o médico? Mas veja o porquê do mestre ter proferido esta frase em resposta aos fariseus, que criticavam o fato de ele comer com os publicanos e pecadores, mostrando que a sua missão era justamente acolher os excluídos e necessitados de cura espiritual. E contextualizando as palavras de Jesus nessa frase dita no item 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece prontamente quando diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, reforçando ao chamado de Mateus e ao contato de Jesus com os publicanos e pecadores. Essa assertiva está nos evangelhos de Mateus, capítulo 9, versículo 12, Marcos, capítulo 2, versículo 17 e Lucas, capítulo 5, versículo 31. Todos citam a mesma passagem na Bíblia. E, dentro da visão espírita, codificada por Allan Kardec, essa frase possui uma profundidade moral e espiritual muito grande. Jesus é o médico dos médicos, do corpo físico e do espiritual. Jesus, como médico das almas, não veio entre nós apenas curar enfermidades físicas, mas principalmente as enfermidades morais da alma. Diga-se de passagem, e nos colocando dentro desse mesmo contexto, que ainda nos afetam muitíssimo até hoje, no convívio com os nossos semelhantes aqui nesta terra. Os doentes mencionados por Jesus representam os espíritos endurecidos, os ignorantes das leis divinas, os orgulhosos, os egoístas, os que sofrem nas sombras do erro moral. Assim como o médico procura o enfermo, Jesus aproximava-se daqueles que mais necessitavam de esclarecimento e renovação espiritual. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede perfeitos, o Espiritismo ensina que o verdadeiro homem de bem trabalha constantemente sua reforma íntima. Portanto,
Aquele que conhece as suas imperfeições já iniciou a cura espiritual, digamos. A misericórdia acima do julgamento. Os fariseus criticavam Jesus porque ele convivia com pessoas consideradas pecadoras. Porém, Jesus demonstra que ninguém está perdido para sempre. Todos os espíritos são educáveis. Deus oferece oportunidades de regeneração a todos. Essa é uma das bases da doutrina espírita, a lei do progresso. Allan Kardec explica que o espírito evolui lentamente através das experiências, das reencarnações e das provas de vida. Assim, o pecador de hoje pode ser o espírito iluminado de amanhã. Que bom, né? Jesus, então, não rejeita o enfermo moral. Ao contrário, aproxima-se dele para levantá-lo. O orgulho espiritual dos sãos, existe ainda um ensinamento muito profundo nessa passagem. Muitas vezes, os verdadeiros doentes são justamente os que acreditam sãos. Isso é orgulho puro. Os fariseus julgavam-se puros e superiores. O orgulho espiritual impedia que reconhecessem suas próprias imperfeições. O Espiritismo alerta muito sobre isso. Reconhecer-se imperfeito é sinal de progresso. Esconder as próprias fraquezas é estacionar espiritualmente. Quem admite, preciso melhorar, tenho defeitos, necessito de auxílio espiritual, já começou a buscar um médico divino. A cura espiritual, segundo o Espiritismo, acontece por meio de autoconhecimento, arrependimento, expiação, reparação, prática do amor e da caridade. Jesus age como o grande terapeuta espiritual da humanidade. Ele não condena, ele orienta. Ele não exclui, ele educa. Não destrói o pecador, ele transforma. Por isso, o Espiritismo vê o Cristo como um guia, um modelo, um médico das consciências a ser seguido. E como explicar tais conceitos nas nossas vidas diárias? Essa passagem nos convida a evitar o julgamento das pessoas, compreender as fraquezas humanas, desenvolver a compaixão, reconhecer nossas próprias enfermidades morais, admitir que continuamos literalmente doentes. Por que não admitir, não é mesmo? Sejamos sinceros e claros para com nós mesmos. Muitas vezes buscamos identificar os doentes nos outros, quando Jesus deseja que olhemos primeiro para dentro de nós mesmos. A verdadeira cura espiritual começa na nossa humildade. Concluímos a nossa palestra de hoje dizendo que quando Jesus afirma os sãos não precisam de médico, mas os doentes, ele revela que sua missão era socorrer os espíritos necessitados de luz e renovação. Vamos entender definitivamente que
Todos somos espíritos em evolução. Todos trazemos enfermidades morais em diferentes graus. Ninguém está condenado eternamente. Jesus continua sendo o médico amoroso das almas humanas. Vamos acreditar nisso? E talvez a maior lição seja esta. O primeiro passo para a cura espiritual é reconhecer-se necessitado dela, não é mesmo? Que Jesus nos abençoe a todos e nos socorra em nossas reais necessidades espirituais de cura das nossas enfermidades. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer sempre. Tchau!